de... Então vamos lá para mais uma videoaula, né? E nessa videoaula eu vou falar sobre o modelo modelo científico, né? Psicológico científico, né? Do nosso ser, né? Então o que é emoção, o que é ego, o que é o ser, né? O self, o que é sentimentos profundos, o que é memórias, pensamentos, né? E quais são que são esses elementos, né? Então, como, tipo assim, é imaturo, porém a analogia é muito boa, mas é imatura, é reduzir demais a gente fazer uma analogia entre o ser que nós somos e os modelos atômicos, entendeu? Principalmente com esses agora que tem 17 dimensões, você entende? É muita falta de... é muita imaturidade. Mas na realidade isso vem de uma carência de algo melhor, entendeu? É porque logicamente parece que as coisas batem muito logicamente. Então a pessoa pega um modelo onde tem um bóson de Higgs, e associa o bóson de Higgs como se ele fosse o espírito. Por isso a partícula de Deus, esse tipo de coisa. Né? Mas é muito imaturo e não é cientificamente comprovado. Por exemplo, Jung já chegou a escrever sobre isso. Eu também escrevo sobre isso, eu faço críticas sobre isso, esse tipo de pensamento, nos meus escritos, como por exemplo, você pegar os princípios que regem a matéria, a materialidade, e querer aplicá-la à natureza imaterial do espírito, querer aplicá-las, não bate, entendeu? Semimaterial, não bate. Nós temos diversas naturezas que se manifestam por meio do princípio inteligente, do espírito. E essas naturezas, e há naturezas ainda que desconhecemos, que são mais causais do que o espírito, que está no reino de Deus e daí para diante. Entendeu? Está nos céus, né? Então nós podemos fazer analogia. Então se a gente for fazer uma analogia, a gente pode fazer uma analogia, por exemplo, utilizando o átomo quântico, né? Aquele que tem 17 elementos, né? E os elementos do ser que somos, dentro dos estudos da Odisseia Academy que eu fiz, que é uma escola de desenvolvimento pessoal. Então, ela traz um modelo bem nobre, bem distinto, entendeu? Ela traz um modelo científico, né? Tanto é que o Haroldo ele é neurocientista e está fazendo pós-doutorado em neurociência. Então já é um cientista e um psicólogo, entendeu? Então, tipo assim, vamos pegar da seguinte forma. Vamos fazer uma analogia entre um diálogo entre o modelo de Carl Gustav Jung, o modelo de Allan Kardec, dos espíritas, e o modelo do Haroldo e do Saulo. Então nós temos assim, o ser do Odisseia Academy é o mesmo que o self e é o mesmo que o espírito. Você entende? Vocês entendem? Nesse ser, nós temos praticamente
quatro elementos básicos que são secundários a esse ser, que é o primordial, né? São secundários, que é o ego, que é o centro da consciência. Então a consciência ela é secundária, o ego ele é secundário, o pensamento ele é secundário, o intelecto ele é secundário, as emoções elas são secundárias e as memórias elas são secundárias, entendeu? Então nós temos o ser, o ego, as emoções, as memórias e os pensamentos. Depois nós temos, de modo que esses aí são os elementos básicos do ser. Mas nós temos camadas muito mais profundas do nosso inconsciente, que vai trabalhar, por exemplo, estados de humor, sentimentos profundos. Nós temos uma, em analogia, da mesma forma que nós temos emoções primitivas, que elas estão mais próximas do corpo denso, né? Por isso elas são estudadas como elementos que a neurobiologia das emoções, né? Dependendo, o medo ele tem uma neurobiologia, ele tem uma fisionomia, então é tudo isso. Agora os sentimentos profundos, eles estão mais ligados à moral, à ética, à mente, ao espírito, ao ser, né? Então, esses sentimentos profundos, ele seria como se fosse o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. É como se fosse um encontro entre o inconsciente coletivo, os arquétipos, o inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal. Tendo que esse encontro entre o inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal é uma lâmina, é um espelho, né? E esse espelho ele vai refletir os arquétipos em complexos, e esses complexos eles vão estar atuando no ego, né? Propriamente dito, no ego, que é o arquétipo virtual, né? Mas para entender isso, em vez de entender assim de forma computadorizada, vamos entender assim de forma bem biológica mesmo. O que é o ego? O ego, como eu disse, ele é o núcleo da consciência. E a consciência ela se desenvolve como uma flor que se abre, né, no pântano do inconsciente coletivo. E ela se destaca no inconsciente pessoal como uma flor, gerando frutos, e é prenúncio de frutos, né? Então é prenúncio de frutos. E esses frutos eles são necessários para que haja a proliferação da vida, né? Então quem planta tâmaras não vai colher tâmaras nas suas gerações. Os frutos são os trabalhos que envolvem a fé, que dá vitalidade à fé, a caridade e tudo que é mais. Entendeu? Então, temos os estados de humor. Os estados de humor, eles são como se fossem... como se fossem os sentimentos profundos e os estados de humor, é como se eles fossem típicos da persona, entendeu? Então nós podemos ter estados de humor sombrios, entendeu? Porque ele vai no nosso inconsciente mais profundo, o estado de humor. Então é lá que mora a mente. É mais próximo de lá que mora a mente. E lá também é a parte mais sutil. E é lá que tem essa mente, não é nada mais, nada menos do que um espelho
que faz a transição e a condução do pensamento espiritual da natureza espiritual para a natureza semi-espiritual, que é do perispírito, entendeu? Que é a quinta essência. E o duplo etéreo é como se fosse o ego, o corpo, né? Ele faz a transição entre o perispiritual, semimaterial, e o físico, o corpo físico, né? Então, ele faz essa transição. Então, temos aí as camadas mais profundas, que são do nosso inconsciente. Esse inconsciente, ele tem estado de humor, tem tudo, né? O estado de humor, para você ter ideia, ele é como se fosse o nosso bulbo reptiliano, entendeu? A gente pode fazer descargas de estados de humor por metodologias hoje contemporâneas, que elas fazem as cargas direcionadas para que você tenha uma melhora nesses quadros, uma maior estabilidade, entendeu? Em relação aos estados de humor, que podem formar patologias, pode entrar em espectros patológicos, psicopatológicos, e pode gerar pessoas realmente doentes mentais, psicopatas e tudo mais. Mas aqui a gente está falando de quadros que são tratáveis, né? Quando não entra no campo da psicopatologia, ele é tratável com medicamentos, né? E essa parte do inconsciente já tem várias formas de se tratar, entendeu? Yoga, meditação, mas leva décadas, entendeu? Eu tenho esquizofrenia, transtorno esquizotípico, né? E levei décadas para tratar, né? Quiçá chegar a um diagnóstico, entendeu? Que eu não sei ao certo se é esse, mas eu tive quadros de dissociação e que eu levei 15 anos depois do diagnóstico para me estabilizar. Mas antes do diagnóstico, eu já estava me preparando para ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável, entendeu? Então é isso, galera. Olha, gente, nos vemos na próxima videoaula. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho que vocês emitem para mim. Muito obrigado. E sigam o meu canal nos meus canais midiáticos, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se inscrevam no meu canal do YouTube, porque assim eu posso trazer mais conteúdos, eu posso estar colocando minha energia toda aqui em trazer conhecimento para vocês. E é conhecimento de fonte, entendeu? E comigo não há corrupção ideológica, entendeu? Eu não me coloco como autoridade, como representação de ideologia, eu não me coloco como isso, entendeu? Eu simplesmente exerço minha função civil, cidadã, que é de trazer conhecimento para todos. Porque eu acho que o conhecimento é para todos, e os melhores conhecimentos. Assim seja.